Harry Taco Bowman não era o fora da lei que chamava a atenção aos gritos, mas sim aquele que fazia qualquer sala ficar em silêncio ao entrar. Harry Taco Bowman, um dos verdadeiros, sabe? Ele está no Monte Rushmore dos chefes de motoqueiros americanos e foi pessoalmente responsável por transformar os Outlaws no que eles são hoje. Muito antes do FBI colocá-lo na lista dos mais procurados, antes dos julgamentos, grampos e caçadas humanas, ele subiu na hierarquia do Outlaws Motorcycle Club, sendo o único homem que todos entendiam instintivamente. Você não o enfrentava, não o questionava e não esquecia o nome dele. Sob a liderança de Taco, os Outlaws deixaram de ser uma irmandade desorganizada para se tornar uma força disciplinada e nacional que ia de Detroit até Tampa. Presos em rivalidades que deixavam bares queimados, rodovias manchadas e a polícia correndo para acompanhar. Ele governava através de estrutura, medo e lealdade inabalável, transformando o clube em algo organizado, eficiente e tão perigoso que agências federais passaram anos tentando decifrá-lo. Sem esforço, fazia a transição de uma noite com o clube, com todas as insígnias do clube, cabelo comprido, tatuagem à mostra. E então, no dia seguinte, ele coloca um terno de 3 peças, prende o cabelo em um rabo de cavalo, cobre as tatuagens e sai dirigindo por aí. Em um Rolls Royce, você sabe, um Rolls Royce blindado, sendo levado por um motorista para reuniões com chefes da máfia que normalmente não se sentariam com ele. E quando o governo finalmente chegou até ele, Taco não entrou em pânico. Ele desapareceu, sumiu sem deixar rastros por 15 meses, enquanto o FBI o chamava de um dos fugitivos mais difíceis de capturar dos Estados Unidos. Sua ascensão foi implacável, sua queda foi violenta. Seu legado é inegável. Esta é a história do homem que transformou o Outlaws MC de dentro para fora. E o preço que ele pagou por construir um império que não poderia ser controlado para sempre. Harold Taco. Bowman não teve a infância que normalmente associam a lendas fora da lei. Ele não nasceu em uma sede de motoclube. Ele não cresceu entre cromados e fumaça de motor. Ele veio da região operária de Michigan, daqueles tipos de cidades construídas em torno de fábricas, linhas de trem e longos invernos que endureciam as pessoas sem pedir permissão. A vida dele era tranquila na superfície, mas por baixo havia a mesma inquietação que acabou atraindo milhares de jovens para clubes fora da lei nas décadas de 60 e 70. Sentia que o mundo já tinha um lugar reservado para ele, mas não queria fazer parte disso. Ele ganhou o apelido de Taco cedo, muito antes do mundo associar isso ao perigo. Ninguém lembra exatamente como começou, alguns dizem que foi uma piada de uma briga de bar. Outros dizem que veio de uma noite na estrada que saiu do controle, mas o nome ficou porque tudo sobre ele marcava. O olhar dele, o silêncio, a capacidade de fazer você sentir que ele já sabia o que você estava pensando. Taco nunca foi o mais barulhento do lugar. Ele era aquele que todos observavam sem saber o motivo. No final dos anos 1960, Michigan era um ponto de encontro para soldados que voltavam, operários de fábricas, andarilhos e homens em busca de um lugar ao qual pertencer. O Outlaws Motorcycle Club já estava presente ali, com capítulos intensos, cheios de homens que viviam e pilotavam ao máximo. Taco não entrou nesse mundo para impressionar ninguém. Ele entrou porque a estrada fazia sentido para ele como nada mais fazia. Ele tentou trabalhar nos mesmos empregos que todo mundo ao seu redor, longas horas, pouco dinheiro, a mesma rotina até o dia da morte, mas nada daquilo parecia real. Na primeira vez que andou com homens que viam a estrada como religião, ele percebeu a diferença na hora. Um mundo exigia obediência, o outro exigia lealdade. Taco escolheu a lealdade. Ele começou de baixo, como todo novato, fazendo trabalhos indesejados, mantendo-se discreto e presente quando outros não estavam. O que o destacava não era bravata, mas consistência. Ele não vacilava diante de dificuldades, nem falava fora de hora. Ele não sumia quando a pressão policial aumentava. Na cultura fora da lei, qualidades discretas se destacam mais rápido do que o alarde. Os membros mais antigos notaram que ele mantinha o foco, seguia ordens sem tentar reinventá-las e não entrava em pânico, mesmo quando seria justificável. Quando chegaram os anos 70,
Taco Bowman já não era apenas mais um rosto na sede do clube. Ele estava se tornando parte da espinha dorsal. A cena dos motoqueiros em Michigan era volátil, clubes rivais se rodeando, territórios mudando constantemente, a polícia reprimindo cada vez mais a cada ano. Mas Taco se movia nesse ambiente como se tivesse nascido para isso. Sabia o ritmo da vida fora da lei, quando se impor, sair, calar ou falar. E por entender esses ritmos, os homens o seguiam naturalmente muito antes de ele usar qualquer insígnia de liderança. Com a expansão dos fora da lei pelo meio-oeste, Taco foi um dos membros escolhidos para estabilizar o novo território. Ele tinha um senso de estrutura em comum entre os fora da lei. Ele acreditava na ordem, na cadeia de comando, na ideia de que um clube podia ser mais do que uma irmandade frouxa, unida por cerveja, bravata e passeios de fim de semana. Ele queria algo mais limpo, mais rígido, mais organizado, um sistema, não apenas um estilo de vida. E essa mentalidade encontrou eco entre homens que estavam cansados do caos. Michigan o endureceu ainda mais. Os invernos, as guerras de bares, os longos trechos de estrada que separavam um capítulo do outro, tudo isso o forjou no tipo silencioso de líder em que os clubes fora da lei confiam quando o barulho fica alto demais. Quando ele conquistou o patch completo, as pessoas já falavam seu nome de forma diferente, não como amigo, nem como rival, mas como alguém cujo caminho só seguia em uma direção. Rumo ao topo, Taco Bowman não tinha a intenção de se tornar o homem mais poderoso que o Outlaws MC já produziu. Mas as qualidades que o definiam, lealdade, controle, ordem, paciência, eram exatamente as qualidades de que o clube precisava. À medida que o mundo ao redor deles se tornava mais perigoso, mais político e mais violento, ele não buscou a liderança o encontrou. Quando ele entrou nessa dinâmica, o que vinha pela frente não era só ascensão. Tudo estava se reorganizando ao redor dele. Porque no mundo em que Taco Bowman estava entrando, homens como ele não apenas sobreviviam, eles mudavam tudo. Taco Bowman não subiu na hierarquia dos Outlaws MC porque tramava para chegar ao poder ou buscou títulos. Ele subiu porque entendia a única verdade que manteve os clubes fora da lei vivos por décadas de pressão, rivais e guerras internas. Controle é tudo. Enquanto a maioria dos membros mais jovens tentava se destacar, brigando demais, festejando demais, falando quando não deviam, Taco fazia o oposto. Ele observava o ambiente, ele estudava as pessoas. Ele aprendeu os pontos de pressão, as personalidades, os temperamentos, as fraquezas e lentamente, quase silenciosamente, tornou-se o homem para quem os outros membros se voltavam quando as coisas ficavam complicadas. Os capítulos de Michigan nos anos 70 e início dos 80 eram um campo de provas. Os Outlaws estavam se expandindo agressivamente, tomando rodovias, bares, oficinas e cidades inteiras de clubes rivais. Cada conquista exigia disciplina. Cada erro trazia consequências. Taco não apenas sobreviveu nesse mundo, ele o estabilizou. Os oficiais do capítulo perceberam que ele conseguia diminuir problemas antes que virassem tiroteios e aumentar a pressão quando conversas não eram suficientes. Se algo precisava ser consertado, ele resolvia. Se um membro quebrava uma regra, ele aplicava as consequências sem hesitação ou ego. Ele não era cruel, ele era consistente. E consistência é rara na vida fora da lei. À medida que o clube crescia, a necessidade de homens que pudessem manter a ordem crescia junto. Capítulos pelo meio-oeste ouviram sobre o líder discreto de Michigan, que não se gabava, não entrava em pânico nem travava. Quando os oficiais nacionais visitavam os capítulos locais, viam a mesma coisa. Um homem que dominava o ambiente sem esforço, a liderança não era um papel para ele, era instinto. Então, quando surgiam vagas para cargos como executor, sargento e oficial regional, o nome dele subia mais rápido que o de todos os outros e ninguém discutia. Em organizações fora da lei, respeito não é concedido por votação, é reconhecido, e todos reconheciam Taco. O que o diferenciava não era só a disciplina, era a visão. Ele via para onde o clube estava indo. Ele entendia que os motoclubes fora da lei não eram mais pequenos grupos bebendo no mesmo bar toda noite. Os motoclubes fora da lei estavam se tornando uma força nacional.
Um integrante com aquele brasão que você podia ver em Detroit em um fim de semana podia estar pilotando em Tampa 2 semanas depois. Expansão significava risco, e risco significava estrutura. Taco pressionou por uma comunicação mais estreita entre os capítulos, canais de liderança mais claros e menos decisões impulsivas que pudessem atrair a atenção federal. Cada melhoria que ele sugeria tornava a organização mais forte. Ele não fazia alarde sobre isso, simplesmente estabelecia um novo padrão e os outros seguiam. Em meados da década de 1980, sua influência já ia além de Michigan. Capítulos em Ohio, Indiana, Flórida e no Sul Profundo o respeitavam, mesmo que ainda não o tivessem conhecido pessoalmente. Sua reputação circulava pelos clubes da mesma forma que os avisos, de maneira silenciosa, rápida e com peso. Quando os membros falavam sobre ele, mencionavam sempre as mesmas coisas. Ele cumpria sua palavra. Tomava decisões priorizando o brasão, deixando os sentimentos em segundo plano. Nessa época, os lados sombrios do mundo fora da lei se intensificavam. Clubes rivais, como Hells Angels, expandiam-se agressivamente. As tensões estavam aumentando em bares, rodovias e cidades onde as fronteiras de território já não eram mais claras. Os fora da lei precisavam de uma liderança firme para evitar o caos. Eles buscavam alguém que soubesse que guerras se vencem com estabilidade, não barulho. Ao olharem ao redor, só um homem se encaixava nesse papel. Os oficiais nacionais aproximaram Taco do centro da máquina, onde participou de reuniões estratégicas e ajudou a resolver disputas interestaduais. Ele coordenava a comunicação entre os líderes regionais. Com o tempo, ele virou o homem cuja presença mostrava seriedade e cujas decisões definiam os rumos de longo prazo do clube, e ele ainda não tinha terminado de subir. O Outlaws MC já teve líderes poderosos antes e depois dele, mas nenhum deles ascendeu da maneira que Taco Bowman fez, graças a um avanço disciplinado e constante. Ele não era o cara que arrumava briga em bares ou ostentava dinheiro. Ele era o que ficava sentado na mesa dos fundos, ouvindo, calculando, observando tudo. E, na cultura dos fora da lei, quem observa por mais tempo geralmente se torna aquele que vai mais longe na liderança. Quando os anos 1990 chegaram, o clube não apenas o respeitava, eles dependiam dele. Porque toda organização eventualmente precisa de um homem que enxerga mais longe do que todos os outros. E Taco já enxergava o futuro muito antes de sentar na cabeceira da mesa. Quando Taco Bowman finalmente chegou ao topo da pirâmide dos Outlaws MC, isso não aconteceu com fogos de artifício, aplausos ou uma votação dramática. Ocorreu como tudo na vida dele, por uma gravidade silenciosa. No início dos anos 1990, ele se tornou o presidente nacional, o homem a quem todos os capítulos respondiam, a única voz que tinha mais peso do que centenas de motores. E assim que ele assumiu o comando, toda a organização mudou. Não de repente, não de forma violenta, mas de maneira inconfundível. Taco não liderava como os presidentes que vieram antes dele. Ele poderia ter sido o presidente dos Geeksters. Ele poderia ter sido o CEO da General Motors Morton. Ele poderia ter sido, um executivo de alto escalão na Nvidia hoje. Ele era um indivíduo inteligente, esperto, estruturado e disciplinado. Ele não governava pelo caos, emoção ou intimidação. Sua força vinha da estrutura. Ele acreditava que poder não significava nada, a menos que servisse a um propósito. Sob seu comando, os fora da lei passaram de irmandade pouco estruturada a rede disciplinada. Distintivos não eram entregues facilmente, e novos capítulos só abriam com estratégia clara. Cada passeio, cada reunião, cada movimento que o clube fazia tinha que servir à organização, não ao ego dos indivíduos. Se um capítulo se desviasse para o imprevisível, ele o colocava de volta na linha. Se gangues rivais invadissem territórios fora da lei, ele garantia que as respostas fossem coordenadas e não impulsivas. Se a polícia aumentasse a pressão, ele fechava as fileiras em vez de deixar o pânico se espalhar. Sob sua liderança, os fora da lei expandiram-se mais profundamente pelo meio-oeste, pelo sul e até para territórios internacionais. A expansão não era aleatória. Era planejada. Os membros que serviram sob seu comando costumavam dizer a mesma coisa.
Taco não apenas exigia disciplina, ele vivia isso, atendia ligações no meio da noite. Ele atravessava estados dirigindo para resolver disputas pessoalmente. Ele lembrava nomes, rostos, histórias, alianças. Ele era um presidente que realmente conhecia o peso de cada distintivo em sua organização. E isso construía lealdade, não do tipo barulhento, mas do tipo que faz os homens atravessarem tempestades sem fazer perguntas. Mas essa lealdade tinha um lado duro. Taco não tolerava fraqueza, desobediência ou desordem. Se um capítulo agia por conta própria, ele corrigia com precisão e força. Se um membro ultrapassava o limite, as consequências eram imediatas. Os fora da lei não eram uma democracia. Eles eram uma máquina e Taco mantinha tudo lubrificado, alinhado e sob controle. E esse controle veio na hora certa, porque os ventos do lado de fora da sede estavam ficando violentos. As guerras de Waco, os confrontos na Flórida, o atrito com outros motoclubes de 1%, essa foi uma época em que os MCs fora da lei lutavam por território como em campos de batalha. Os Hells Angels estavam se expandindo agressivamente, os bandidos estavam avançando para o norte, clubes menores estavam formando alianças. Tudo estava mudando e qualquer passo em falso poderia levar a uma guerra em grande escala. Taco não recuou diante de nada disso. Ele fortaleceu a presença dos Outlaws, onde era mais importante, e reforçou seus pontos fracos. Também criou conexões com clubes regionais menores, trazendo-os para a órbita dos Outlaws. Ele resistiu à influência dos Hells Angels no meio-oeste com pressão estratégica, não com violência imprudente, mas com presença calculada. Se os Hells Angels quisessem um bar, uma estrada ou um território, teriam que lutar por isso. E sob o comando de Taco, os Outlaws estavam totalmente preparados. Dentro da Irmandade, sua liderança remodelou a identidade de toda a organização. Ele incentivou os veteranos a orientar os membros mais jovens. Ele enfatizava a lealdade, a tradição e o silêncio mais do que qualquer presidente antes dele. Ele acreditava que o clube precisava agir como uma unidade única, não como indivíduos dispersos. E por muitos anos, isso funcionou. Os Outlaws cresceram e fortaleceram sua infraestrutura. Seu nome tinha peso da Flórida aos Grandes Lagos. Mas o mesmo punho de ferro que construiu o império também lançou uma longa sombra. O poder atrai inimigos. Das ruas, de clubes rivais e especialmente do governo federal, Taco sabia disso melhor do que ninguém. Ele sentia o cerco se fechando ao seu redor. Carros descaracterizados, rostos novos nos bares, telefones que já não soavam igual. Ele não precisava de provas. Homens como ele aprendem a perceber o perigo como soldados, leem o vento, mas ele manteve o controle. Ele manteve a posição, preservou a ordem e impulsionou a expansão, mesmo quando o chão sob seus pés começou a mudar. O controle dele fortaleceu o clube, mas também colocou um alvo do tamanho de um continente em suas costas. Em meados da década de 1990, todas as principais órgãos de segurança do país tinham um nome circulado em vermelho. Taco Bowman, o homem que levou os fora da lei de um clube poderoso a uma força nacional que o governo não podia mais ignorar. Quando a década de 1990 estava em pleno andamento, Taco Bowman não estava apenas liderando os fora da lei, ele estava definindo quem eles eram. Sua influência ia das fronteiras estaduais às internacionais, sendo sentida nas sedes onde nunca esteve pessoalmente. Mas enquanto a Irmandade se fechava ao seu redor, outra coisa também estava se fechando, algo muito maior, muito mais silencioso e muito mais paciente: a polícia. Durante anos, os departamentos de polícia locais tentaram pegar os fora da lei. Pequenas batidas, abordagens de trânsito, operações em bares, pressões que aumentavam e depois desapareciam. Mas nada disso parou a máquina. Sob a liderança de Taco, os fora da lei estavam crescendo mais rápido do que as autoridades podiam conter. O FBI percebeu, o ATF percebeu, a DEA percebeu. Individualmente, nenhuma dessas agências conseguia conter os fora da lei. Mas juntas, isso era um tipo diferente de ameaça. O que provocou a mudança não foi um ato isolado, foi um padrão. Os fora da lei estavam se expandindo para estados estratégicos, consolidando o território, revidando contra rivais com força calculada. A presença deles não era caótica.
Era estratégica, e isso aterrorizava o governo mais do que qualquer violência nas ruas. O caos é previsível, a estrutura não. Uma organização fora da lei disciplinada era bem mais perigosa que uma barulhenta. Assim, um novo tipo de operação começou a surgir. Não ataques rápidos, mas vigilância de longo prazo. Não informantes jogados em bares, mas investigações de vários anos projetadas para desvendar cada camada da hierarquia fora da lei. Os federais coletaram fotografias, rastrearam finanças, monitoraram rotas de viagem e construíram perfis discretos de cada oficial sob o comando de Taco. Mas mesmo sob essa pressão, Taco não vacilou. Ele fazia reuniões sem telefones na sala, mudava de rota todos os dias, tratava cada rosto novo com desconfiança. E mais importante ainda, ele lembrava ao clube que o silêncio não era uma regra, era sobrevivência. Se alguém falasse, a máquina quebrava. E sob o comando de Taco, a máquina nunca quebrou. Então os federais se adaptaram. Eles precisavam de uma estratégia maior, algo que fosse além de investigações regionais ou algumas prisões. Eles criaram uma campanha federal de grande escala que envolveu vários estados e agências. Um ataque coordenado significava não apenas ferir os fora da lei, mas também enfraquecê-los no topo. A pressão foi aumentando lentamente. Membros notaram carros estacionados iguais em dias distintos. Esposas viram homens fotografando do outro lado do estacionamento. Os telefones estalavam quando não deviam. Planos vazaram que ninguém mencionara em voz alta. O ar parecia pesado, sinal de que algo grande se formava fora de vista. Mas Taco entendia como os federais operavam. Ele não era um homem que entrava em pânico sob vigilância. Ele era um homem que estudava isso. Para ele, a atenção não era um sinal de fraqueza. Era a confirmação de que os fora da lei tinham se tornado o que ele sempre quis, uma potência nacional. Ele também sabia que os federais eram pacientes, ao contrário da maioria dos homens. Eles estavam construindo um muro ao redor dele, tijolo por tijolo, observando quem ele visitava, quem o visitava, quais capítulos ele fortalecia, quais reuniões ele priorizava. E cada decisão que ele tomava dava a eles uma imagem mais clara de como os fora da lei operavam. Então a tempestade finalmente chegou. Não em uma única batida, não em um tiroteio, não em uma emboscada dramática. Tudo começou com acusações formais, pacotes grossos entregues nos tribunais que listavam nomes, funções, capítulos e acusações de conspiração. Começou com batidas nas portas pela manhã. Começou com manchetes ligando os fora da lei a crime organizado, drogas, violência e operações interestaduais. O governo não estava mais atacando os capítulos, eles estavam atacando a própria estrutura. E no centro daquela tempestade havia um nome: Harry Taco Bowman. Para os federais, acusá-lo não se tratava apenas de crime, era uma questão de simbolismo. Era sobre cortar a cabeça de uma organização que, sob o comando dele, tinha se tornado eficiente demais, unida demais, poderosa demais. Derrubar Taco era um recado para todos os clubes de motoqueiros dos Estados Unidos. O governo podia capturar até o líder mais disciplinado. Mas eles subestimaram uma coisa: a determinação dele. Taco não cedeu sob pressão. Ele não fugiu. Ele não fez acordos. Ele agiu com cautela, falou menos, confiou em menos pessoas e se preparou para a luta inevitável. A postura dele era a mesma diante das câmeras e, em particular, silenciosa, firme, inabalável. A tempestade federal não era apenas uma batalha judicial, era ideológica. O governo acreditava que estava enfrentando um império do crime. Os fora da lei acreditavam que estavam defendendo uma irmandade da aniquilação. E à medida que a pressão aumentava, e as acusações viravam prisões, e as prisões viravam julgamentos, Taco Bowman enfrentou uma verdade que todo líder acaba encarando. Quanto mais alto você sobe, mais barulhento o mundo fica quando decide te derrubar. A maioria dos homens desiste diante do peso do governo federal, antes mesmo da primeira audiência. Eles fazem acordos, mudam de lado, confessam coisas que fizeram e coisas que não fizeram, qualquer coisa para reduzir a ameaça que pairava sobre suas cabeças. Mas Taco Bowman não era como a maioria dos homens quando seu nome finalmente apareceu no centro de uma acusação federal. Ele não vacilou, não se escondeu, nem sequer levantou a voz.
Ele entrou no fogo do mesmo jeito que entrou em território hostil por décadas, firme, silencioso, inabalável. As acusações eram graves: crime organizado, conspiração, violência, crimes de tráfico de drogas espalhados por vários estados. Ele não pisava nesses lugares há anos. O governo não acusava um homem, mas um símbolo. Queriam mostrar que um presidente nacional de uma organização fora da lei podia ser encurralado como pequenos operadores. Eles queriam mostrar que até a organização mais disciplinada tinha um ponto de ruptura, mas Taco se recusou a dar a eles o que vieram buscar. Houve uma ameaça crível contra a sua vida que ouvimos em uma investigação separada e por isso ele foi avisado sobre isso. Deu pouca importância, e na verdade, não levou isso muito a sério. Eu não acho que, foi uma... No tribunal, ele sentou-se com ombros retos, maxilar travado e olhar fixo à frente, como alguém observando o trânsito da varanda. Ele não reagiu às encenações da promotoria, não reagiu às fotografias exibidas para causar efeito dramático, não piscou diante do desfile de agentes federais, testemunhando sobre a estrutura dos fora da lei, como se estivessem descrevendo um exército estrangeiro. Quanto mais os federais tentavam retratá-lo como o cérebro por trás de tudo, mais calmo ele ficava. Isso deixava os promotores nervosos, isso deixava todos na sala desconfortáveis. Porque Taco não parecia um homem tentando se salvar, ele parecia um homem que já tinha feito as pazes com o resultado. O golpe mais forte não foi dado pelas provas, mas sim pela traição. Entre as testemunhas estavam homens que já se sentaram à mesa com Taco, andaram ao seu lado e receberam oportunidades dele. Quando eles entraram no tribunal, vestindo ternos em vez de coletes, algo mudou dentro do mundo fora da lei. A lealdade, base de tudo que Taco construiu, se rompeu de um modo que nenhuma operação policial ou mandado conseguiria. Mesmo assim, Taco não se mexeu, nem quando ex-irmãos apontaram do outro lado da sala, nem quando os promotores contaram histórias que ele sabia que eram costuradas com meias-verdades. Nem quando o peso de uma vida inteira de liderança caiu sobre seus ombros. Em linguagem jurídica, o silêncio não era apenas sua defesa, era sua declaração. Ele se recusou a reconhecer um governo que não respeitava e acusações que não reconhecia como legítimas. Para Taco, a única coisa pior do que a prisão era se render atrás das grades. Ele vivia com a mesma disciplina que mantinha do lado de fora. Sem entrevistas, sem sensacionalismo, sem apelos à simpatia pública, ele lia. Ele se exercitava e seguia rotinas que faziam o tempo passar devagar. Os guardas o consideravam reservado e os detentos equilibrado. Ninguém via medo. Apenas um homem que se recusava a deixar uma cela alterar a estrutura de seu caráter. E isso era o que mais aterrorizava as autoridades. Eles não conseguiam dobrá-lo. Mesmo com a hora da sentença se aproximando, Taco não implorou por clemência ao tribunal, não pediu desculpas, não suplicou por compreensão. Ele ficou diante do juiz como ficava no clube por décadas, ombros retos, costas eretas, queixo erguido e voz firme. Ele recebeu a sentença como um soldado recebe ordens, sem emoção, sem dúvida aparente. Mas a verdade é que o governo esperava outra coisa. Eles esperavam raiva, colapso, lágrimas, um momento que os fizesse sentir vitoriosos. Em vez disso, Taco deu a eles a única coisa que não conseguiam entender. Para um fora da lei, a punição faz parte da vida. Para um construtor de impérios como Taco, a punição é o preço da liderança. De fora, as pessoas se perguntavam como um homem podia carregar tanto peso sem desmoronar. Mas aqueles que o entendiam sabiam seu segredo. Ele seguia um código que não mudava com as circunstâncias, estivesse ele em um clube ou em um tribunal. Seus princípios não mudavam, a liderança não cessava, a lealdade não enfraquecia, o silêncio não se quebrava. Ele criou uma irmandade que valorizava força, disciplina e recusa em se curvar. Agora, trancado dentro de um sistema federal projetado para quebrar homens, Taco estava provando que podia viver por esses mesmos valores sozinho, sem motores, sem brasões, sem o rugido do apoio atrás dele. Para os fora da lei ainda na estrada, sua resistência virou lenda, não apenas admiração. Não diziam seu nome em voz alta, nem se gabavam do passado. Mas em oficinas, bares e longos passeios por rodovias desertas, eles lembravam de como ele carregava o peso.
Nenhum deles conseguia fazer o mesmo, e ele nunca deixava o mundo vê-lo se curvar. No final, o governo venceu a batalha judicial. Eles tiraram sua liberdade, acabaram com seu reinado, desmontaram capítulos e dispersaram membros, mas nunca tiraram o que fazia dele quem ele era. Porque Taco Bowman não se dobrou. E no mundo fora da lei, esse é o tipo de vitória que o sistema nunca vai entender. Quando Taco Bowman desapareceu atrás de arame concertina e concreto, muitos fora do mundo, fora da lei, acharam que a história tinha acabado. Eles imaginaram que os fora da lei iriam se fragmentar, enfraquecer, colapsar, sem o homem que construiu a estrutura moderna que os mantinha unidos. Eles presumiram que tirar o rei derrubaria o reino, mas eles não entendiam quem Taco realmente era, ou o tipo de fundação que ele construiu, muito antes das denúncias formais chegarem à sua porta. Taco não liderava com barulho ou teatralidade, ele liderava pela arquitetura, a construção lenta e deliberada de um sistema projetado para sobreviver a tempestades, prisões, traições e até mesmo a queda de seu criador. O legado de Taco não foi um único ato ou uma única era, foi um projeto. E uma vez que um projeto é incorporado à essência de uma irmandade, ele não desaparece. Ele continua moldando a organização muito depois que o arquiteto se vai. Por dentro, na história dos fora da lei, o comando de Taco marcou uma mudança. Antes dele, muitos clubes funcionavam como alianças soltas, capítulos agindo de forma independente, presidentes governando mais pela personalidade do que pela estrutura. Taco mudou isso. Ele trouxe ordem, trouxe sistemas, impôs disciplina com a mesma precisão que usava para construir alianças e resolver conflitos. Sob sua liderança, os Outlaws viraram mais que um simples clube de colete. Eles se tornaram uma máquina unificada que podia se espalhar por vários estados sem perder seu centro de gravidade. E essa máquina não morreu. Quando ele foi para a prisão por anos após sua sentença, os Outlaws continuaram agindo com a mesma coordenação silenciosa que ele havia instaurado. O clube não desmoronou, ele se retraiu, se reorganizou, se fortaleceu. Em cidades que visitou, homens ainda rodavam sob o símbolo do crânio alado que ele levou pelo meio oeste. Alguns eram jovens demais para conhecê-lo. Outros lembravam da voz dele nas reuniões, da presença dele nos passeios, do jeito que ele entrava em uma sala e mudava toda a atmosfera sem precisar levantar o tom. Mas, tanto os que o conheciam quanto os que só tinham ouvido falar dele andavam dentro de uma estrutura que ele deixou para trás. Até as autoridades reconheciam isso. Relatórios escritos muito tempo depois da prisão dele observavam como os fora da lei mantinham uma consistência interna incomum. Como os capítulos seguiam protocolos criados por ele, suas digitais ainda surgiam em decisões tomadas anos após não poder mais influenciar diretamente. Para um homem preso, isolado do movimento que ele comandou um dia, sua sombra permaneceu surpreendentemente longa. Fora da prisão, ex-membros falavam dele como soldados, falam de um comandante que seguiriam até debaixo de fogo. Eles não o romantizavam, entendiam seus defeitos, suas decisões, o peso que ele carregava e que às vezes esmagava quem estava ao seu redor. Mas o respeitavam por ter feito o que poucos conseguiram. Ele conduziu uma organização volátil por alguns dos seus anos mais turbulentos, sem deixar que se fragmentasse e virasse um caos. Ele administrou rivalidades, negociou alianças e manteve a identidade do clube forte, mesmo enquanto o mundo ao redor deles mudava. E dentro da prisão, Taco tornou-se um símbolo discreto, nada espalhafatoso, não dramático, mas constante. Um lembrete de que a liderança não termina quando um homem perde sua liberdade. Ela termina quando ele deixa de incorporar os valores que ele pregava. Taco nunca parou. Ele não escreveu memórias, não deu entrevistas públicas, não suavizou suas arestas, nem tentou se reinventar para ganhar simpatia. Ele viveu com a mesma disciplina com que entrou no clube quando jovem. Rotinas rígidas, princípios firmes, controle absoluto sobre o que o mundo via dele. Numa época em que muitas figuras fora da lei se reinventaram para documentários, podcasts e equipes de filmagem, Taco escolheu o silêncio. E no mundo dos fora da lei, o silêncio tem mais peso do que qualquer discurso. A verdade é que seu legado é complicado. Ele construiu uma das irmandades fora da lei mais estruturadas da história americana. E essa irmandade atraiu pressão policial que destruiu muitas vidas, inclusive a dele.
Ele criou unidade, e essa unidade os tornou um alvo. Ele impôs lealdade, e essa lealdade se quebrou sob a pressão do governo federal. A vida dele é um lembrete silencioso de que liderança neste mundo não traz volta olímpica, apenas consequências. Mas o legado não se mede em tribunais, se mede na memória. E muito depois que o nome dele sumiu das manchetes, ele ainda circulava entre os homens que percorriam as mesmas estradas que ele um dia conquistou. Ele estava presente nos brasões dos que seguiam o código que defendia. Ele vivia na estrutura de um clube que se recusou a desmoronar, mesmo quando seu pilar mais forte foi removido. Taco Bowman não deixou monumentos, não deixou discursos, não deixou entrevistas ou livros. Ele deixou uma estrutura, ele deixou um padrão. Às vezes olham para ele como uma divindade e recorrem a ele como uma espécie de bússola de como conduzir os negócios. Outra coisa que eu sei é que quando eles passaram por... Ele deixou um silêncio que fala mais alto que a vida da maioria dos homens. No mundo fora da lei, esse é o legado que importa, o homem que nunca se dobrou. No final, a história de Taco Bowman não é contada por manchetes ou documentos do processo, ela é contada pelos ecos que ele deixou para trás no ronco dos motores, cruzando as rodovias do meio-oeste ao entardecer. Através do respeito silencioso trocado nas sedes dos clubes, onde seu nome ainda paira no ar como fumaça de cigarro. Através de uma irmandade que se recusou a se dividir, mesmo depois que o governo atingiu em cheio o seu núcleo, Taco nunca se explicou. Ele nunca buscou câmeras, nem escreveu memórias, nem tentou justificar o mundo que ajudou a moldar. Ele carregava seu passado da mesma forma que se portava em qualquer lugar, firme, silencioso e impossível de decifrar. Esse silêncio virou sua armadura. E com o tempo, sua lenda, como a de quase todos os fora da lei, se apaga quando os holofotes mudam de foco. As histórias deles viram boatos e conversas meio lembradas de bar, mas com Taco não foi assim. Seu legado permaneceu forte porque ele o viveu sem nunca precisar defendê-lo. Ele não era um homem de discursos. Ele era um homem de sistemas, de decisões, de consequências. E no mundo dos fora da lei, isso sempre fala mais alto do que o barulho. Os tribunais viam um criminoso. A polícia enxergava uma estrutura de comando a ser desmontada, mas os homens ao seu lado viam um líder que mantinha tudo de pé quando outros teriam deixado desmoronar. Um estrategista que entendia que é a ordem e não o caos, que mantém uma irmandade viva, uma presença que conseguia acalmar um ambiente só de entrar nele. Ele não fugiu do governo, ele não se dobrou quando as acusações vieram. Ele enfrentou tudo, cada manchete, cada sentença, cada porta de aço, com a mesma calma inabalável que carregava na estrada, e nunca quebrou, nenhuma vez. Por isso, o nome dele ainda ecoa na história dos fora da lei como um trovão discreto, mas impossível de ignorar. Alguns legados surgem à luz do dia, outros na escuridão. O de Taco Bowman foi criado nos dois. Um homem que ascendeu sem pedir permissão, caiu sem jamais reclamar e deixou para trás um modelo que sobreviveu à sua liberdade. Se quiser mais histórias como essa, lendas esquecidas e relatos ocultos do mundo fora da lei, inscreva-se. Ainda temos muita estrada pela frente.